a situação aí da Serra das Antas. Andei passando alguns dias aí pela serra e se percebeu que algumas obras estão acontecendo e eu gostaria que a gente atualizasse os usuários da rodovia sobre o que está sendo feito e aquela expectativa de obras, inclusive algumas obras fora, né, a pista de rolamento, enfim, modificou alguma ideia da original? O que foi sendo trabalhado esse tempo aí de 6 meses, né? Modificou alguma coisa? Como é que está hoje, né, o ritmo de trabalho na Serra das Antas, Adalberto? Nós avançamos bastante, tanto com obras quanto com contratações. Quem passa na Serra já vê algumas obras de contenção do tipo tela finalizadas. Existe no quilômetro 189 também, o pessoal trabalhando tanto ao lado da pista com a execução de estacas, né? Nós estamos fazendo uma fundação para a construção do aterro, esse aterro que vai reconstituir a largura da via, e lá em cima do talude, lá em cima do morro, com a execução de grande muro, muro de solo grampeado, que está fazendo a contenção daquele grande maciço de solo que estava movimentando, bem no superior do corte de rocha. Então, quem passa quase não nota. Agora nota um pouco que a gente limpou a vegetação e enxerga algumas máquinas trabalhando lá em cima. Um pouquinho mais abaixo, a gente tem a obra do ponto 5, que a gente chama. A previsão para esta obra é uma escavação da pista. Ali era um ponto que cedeu. A lateral da pista estava com um talude bem vertical e trazendo risco de queda. Então, o projeto previu a escavação controlada e a reconstrução com um muro do tipo gabião. O muro de gabião é aquele muro de tela que vai sendo enchido com pedra, né? Quem passou por Bento viu que ali, pouquinho antes de chegar em Bento, quem vem de Veranópolis à direita, está em execução um muro desses, que a gente chama de ponto 12, de um contrato remanescente. Enfim, são várias obras de contenção e que estão acontecendo. Do lado de Bento também, o ponto 8, que é ali no quilômetro 198, ele foi finalizado, foi a implantação de tela de proteção. Um pouquinho mais para frente, naquela tangente ali, estamos fazendo, eu acho, uma das maiores obras do trecho, que é uma cortina numa grande extensão. Cortina é um muro na lateral da via, É logo depois que da curva do Belvedere lá, isso, o Belvedere da Ferradura Isso. ali. Duas perguntas sobre, eu vou chamar aqui, primeiro a curva da Ferradura, ela teve diminuído o seu trajeto e a gente para ali e alguns motoristas até reclamaram que os caminhões estão com pouco espaço para fazer a volta. Por enquanto é precária a situação ali, não é definitiva, né, Adalberto? Aquela curva ali da Ferradura. Esses são, a gente fez o que deu, né? Fez o que pôde, né? No momento a gente escavou a rocha ali e criou uma largura. Então, embora tenha essa manifestação, a gente concorde, por isso que a gente reduziu a velocidade. Com menor velocidade, o trânsito segue normal, e assim vem normal desde 2 de julho. Agora, não é definitivo, não, ali vai ter obras, e vai ser surpreendente as diferenças que, que o DENIT vai impor nas terras. Por exemplo, as obras vão trazer muitas melhorias ao longo da serra, então logo elas forem implantadas. Aham. E E esse, aquela em reta lá, especial, vai Adalberto? ser um ponto bem significativo de mudanças. A gente vai dando um passo de cada vez, não dá para anunciar tudo ainda, mas a expectativa é de trazer grandes melhorias para essa reta aí. Tá, aquela reta ali vocês estão fazendo uma cortina. Atingiu algumas casas, vamos pegar o sentido Veranópolis-Bento, à direita as obras estão, né? Mais para o acostamento. Atingiu algumas casas ali a queda de barreira e o que efetivamente, que tipo de cortina está sendo feita ali? Um trabalho diferenciado? É cortina de concreto, gabião, enfim? O que vai sair ali, Adalberto? Ali é uma grande cortina.
Ali já houve uma movimentação em novembro, e olha como são as coisas, né? Nós, DENIT, junto com a prefeitura, chamamos os moradores e pedimos que eles evacuassem a área lá em novembro, e eles se ausentaram de suas casas por quase um pouco mais de 15 dias. Isso em função de que havia risco. E passou o tempo, novas avaliações, eles puderam voltar, então, em período seco. Acho que esse movimento fez com que no dia 30, que foi o dia de início daquela catástrofe, todos saíram de casa, todos. Não tivemos nenhum ferido e nenhum óbito no local, muito motivado por esse pedido de saída por precaução que houve em novembro. Enfim, foram várias casas avariadas e o que a gente está fazendo lá é uma grande cortina, ela vai ter quase 300 metros de extensão, com alturas que variam, chegando até 12 metros de altura. O que é uma cortina? A gente faz uma fundação, que seria na base do muro, né? A cortina nada mais é de um muro, mas um muro diferente. Esse muro ele não é só apoiado embaixo, a gente perfura o terreno, perfura a rocha, bota barras de aço, né, que são os tirantes. Esses tirantes ficam 8 metros dentro da rocha, concretados, fundidos dentro da rocha, e eles servem de fixação. Então, ao longo da parede desse muro, a gente coloca uma placa mais uma porca e prende esse muro, então, essa cortina, no talude de rocha mesmo. Então, ela tem uma resistência enorme e a partir dela a gente vai reconstituir a largura da rodovia ali. Não só no lado direito, então a gente está falando de Veranópolis para Bento, também o lado esquerdo. Teve movimentação agora em maio e um grande volume de material, de solo e rocha, veio por cima da rodovia e por cima das casas ali. E também nesse lado esquerdo nós faremos obras. Uma obra que um tanto vai ser obra de escavação e reconformação, mas também vai ter obras geotécnicas, né, de contenção. Então tem muita coisa prevista ali, muro de gabião, a própria tela grampeada, né, para contenção, além da escavação. Então é um ponto que vai passar por um grande volume de obras, está passando por um grande volume de obras. É um ponto que hoje também, em função de segurança, ele segue movimentando. A gente está com o trânsito em uma faixa só, tem restrição de tráfego ali. Mas as obras estão avançando bem, a gente espera que em pouco tempo a gente já restabeleça a largura para permitir a passagem em 2 faixas. Tá. Adalberto, eu vou seguir sentido Veranópolis-Bento. Passando a ponte, nós temos logo ali na primeira curva, que vai chegar ali no Buco, tanto na Cachaçaria Buco quanto na tenda do Buco, né? Nós temos ali uma destruição que foi impressionante. E naquela reta também, aonde uma vez em 2000, tá? Foi em julho de 2000, se fez um muro de contenção no lado esquerdo, né, no lado da rocha. Mas ali nós temos também muitas quedas e você olhando, você percebe que está bem rente ao acostamento, à queda. O que vai ser feito ali, considerando que é um lugar bastante fundo e aquele lugar ali a gente fica imaginando o que esses homens vão fazer ali, o que as máquinas vão fazer ali. Estou falando isso por mera curiosidade, porque agora eu tenho passado mais seguidamente, e é o que as pessoas perguntam, mas o que esses homens vão fazer aí? E outra, até onde vai aqueles furos na rocha? Aquela tela que eles dizem, aquilo deve ser aço, né? Aquele furo que é feito, por que tem uns caninhos ali na rocha? Enfim, as pessoas enxergam e como não é do cotidiano, ficam curiosas, né? Então é um momento aí que a gente tem para explicar tudo isso que vocês estão fazendo. Hoje de manhã, né, conversando com um colega de Porto Alegre, que trabalha no setor de licitações, comentei com ele que a gente está fazendo aqui um doutorado em obras geotécnicas. É bem lembrado, todo tipo de contenção está sendo considerada nesse segmento aqui da serra entre Veranópolis e Bento. Esse é o local citado, ali onde já tem os muros, e esses muros também passaram por uma avalanche por sobre eles. A indicação é cortinas também,
execução dessas cortinas. Então, por que dessas cortinas que ela não precisa? Ela não descarrega todo o seu esforço somente na fundação, e sim a parte da carga é descarregada na lateral, nesses tirantes, que são essas grandes barras de aço que a gente perfura a rocha, engasta ela na rocha, né? Solda ela na rocha com concreto, e passa a ser também receber parte da carga das cortinas. Então, toda aquela região ali passarão por obras de cortina. E onde se faz uma estrutura dessa, uma obra que se torna resiliente por uma nova catástrofe, né? Vamos considerar um novo evento de chuva muito intenso. Então, bater E por isso, na madeira, né? então, perfeitamente. Claro que a característica da serra pode vir a trazer novos pontos, mas pelo volume que aconteceu, de chuva que aconteceu em maio, pelo tamanho da catástrofe, e a gente tratando a partir de agora todos os pontos, e aí tem gente que comenta, não vão fazer. Eu digo, não, gente, a gente está fazendo, a gente vai fazer, o DENIT está comprometido em tratar todos os pontos que passaram pela catástrofe de maio, e convenhamos, tomara a Deus que nunca venha nada parecido com aquilo. E aí, na condição de chuvas também intensas, mas não no volume de maio, essas obras servirão de contenção e manterão a segurança na via. Então, naquela região ali, somada com as curvas da Buco, todas passarão por obras de contenção. E como eu vinha dizendo, a gente está fazendo e a gente está contratando. Nós dividimos em 7 lotes. O lote 7, que envolve Barão a Montenegro, ali também da BR-470, já está contratado, já está em execução. O lote 1 é o lote que envolve Veranópolis até a ponte, menos o quilômetro 189, que está sendo contratado num lote único, separado. Então, o lote 1 foi contratado na semana passada. O lote 2 é o lote que envolve o quilômetro 189, ali são 8 pontos que nós vamos contratar. Encaminhamos o processo para Porto Alegre semana passada, a gente tem uma expectativa que chamem as propostas ainda nesta semana. E aí nós estamos com o lote 6, que é o lote da região saindo de Bento, também pronto, estou encaminhando agora para Porto Alegre, e o lote 4, que pegaria da ponte, justamente nesses locais das cortinas e daqueles muros que o Daire já havia implantado, nós vamos tratando como um lote 4. Esse lote também está finalizado, a gente está só aguardando o parecer final da consultora que nos auxilia aqui, para encaminhar. Se não for hoje, vai amanhã ou quinta-feira para Porto Alegre, e o trâmite de contratação é bastante rápido. Então, dentro do mês de novembro, assim como nós havíamos previsto, todos os lotes de geotecnia devem ser contratados. O lote 5 é um lote que envolve 2 possíveis viadutos ali para as 2 curvas da Buco. Eu ia chegar nos viadutos. Se falou logo no começo, as primeiras manifestações, olha, será preciso construir viadutos, ou é indicado construir viadutos. Se mantém no projeto? Se mantém. O projeto foi finalizado, o orçamento está pronto. Claro que agora a gente vai comparar a viabilidade da implantação do viaduto, e quando falo em viabilidade, é prazo, é custo e a forma de execução dos 2 viadutos com obras de geotecnia. A gente tem outra forma de fazer o restabelecimento da região, além do viaduto, mas primeiro precisávamos do projeto do viaduto. A gente fala do projeto, mas é um anteprojeto, né? Que mostra a forma dele e o custo. A gente finalizou ontem esse processo, temos esses números, e agora nós vamos comparar com restabelecer o local, por exemplo, com aterro e outras obras de contenção. Cada uma tem o seu pró e o seu contra. Vamos comparar as duas e vamos contratar o mais viável. Sendo os viadutos, serão contratados 2 viadutos, que seriam o lote 5A e o 5B. Passando para a obra de geotecnia, a gente contrata o lote 5. Isso deve acontecer na próxima semana, esta definição e encaminhamento, né? E o lote 3 ainda também a gente está analisando, sempre são decisões que precisam ser muito bem fundamentadas. O lote 3 é comparar a situação da ponte atual com a necessidade de
reforço dela e a sua limitação de largura. E aquelas duas curvas na entrada da ponte, com a contenção daquela cabeceira dela ali no colau, que é um problema geotécnico enorme, comparar com executar uma outra ponte na lateral dela, desviando um pouco daquilo tudo ali, né, fazendo uma geometria melhor de entrada e saída da ponte. Então, isso também está em análise, este é o lote 3 de obra. Então, somado a isso tudo, nós temos também a empresa CEL trabalhando na rodovia e ela também passou por um aditivo de mais 12 lotes de obra e a gente está tramitando esse aditivo. Então, nós somos, somando tudo, é aquilo que a gente vinha falando, aí, os quase 100 pontos a serem tratados, né, com obras de geotecnia e segurança. Estamos Adalberto, fechando aí na casa de 94, mais os 12 já de novembro, indo aí a 106, 105 pontos de tratamento. Adalberto Jurac, superintendente do DENIT, né? Duas questões ainda. Logo depois, eu acho que foi segunda ou a terça-feira, bom, foi 1º de maio, foi numa quarta, né, Alessandra? Quarta-feira. Foi numa quarta-feira. Quarta-feira. Eu acho que foi na segunda ou na terça que a gente se reuniu, a gente que eu digo, as autoridades e a imprensa, na Associação Comercial e Industrial, no auditório da CIV. Deve lembrar lá, ficou de pé respondendo aos prefeitos, porque era aquele momento de ninguém sabia para que lado ir naquele momento e vocês já tinham uma ideia de investimento de 500 milhões de reais. Era isso, né? Meio bi. Até você começou a conversa dizendo que a rodovia nunca esteve em tão boas condições, né? E aí aconteceu tudo isso. Se mantém esse valor aí de meio bi, 500 milhões, ou já deu uma alterada, Adalberto? Esse dia foi, eu vou tentar lembrar, dia 14 ou dia 15, foi o dia que nós conseguimos ultrapassar de Bento para Veranópolis. Foi, uns dias depois lá. Até então as equipes nossas vinham de Veranópolis em direção à ponte e as outras equipes vinham de Bento em direção à ponte. No dia 14 a gente ultrapassou, embora com caminhonetes, né? E conseguimos chegar nessa reunião na CIV, importante reunião de esclarecimentos. Nós estamos ultrapassando a casa dos 500 milhões e provavelmente a gente ultrapasse a casa dos 600 milhões. Claro que isso são anteprojetos, mas quando teremos os projetos bem definidos, esses números vão sendo também bem evidenciados. Nós já ultrapassamos a casa dos 500 e estamos quase nos 600 em contratações, né? Para ter o exemplo, o lote 7 foram 58 milhões, o lote 1, 171 milhões, que é o lote que envolve parte de Veranópolis. Então, o contrato da CEL foi aditivado em mais 68 milhões, ele já era um contrato de 73 milhões. Então, tudo isso somando com o lote 2, que nós estamos encaminhamos na quinta-feira, é um lote de 111 milhões. O lote 6 está na casa de 80, o lote 4 na casa de 112. Somando isso tudo, a gente já aproxima dos 600. E, em momento algum, faltou empenho, faltou recurso, faltou disponibilidade do Ministério dos Transportes. A gente está trabalhando, então, com todo esse apoio do governo federal, através do Ministério dos Transportes, do ministro Renato Filho, da superintendência, da direção do DENIT, né? Do nosso diretor-geral Fabrício Galvão, do nosso superintendente aqui no estado, Irata Pinheiro. Então, tudo está fluindo muito bem. Não é por falta de brita que a obra vai parar. Ao contrário, a gente está cobrando e sendo muito cobrado, porque a gente precisa empenhar esse recurso já disponível pela emergência, ainda em 2024, para não ter aquele trâmite, né, de troca de ano e os trâmites administrativos de troca de ano para a disponibilidade dos valores de empenho. Então, estamos correndo, bastante coisa andando, bastante coisa em projeto, tudo acontecendo como a gente anunciou lá naquela fatídica tarde de maio. Eu acho que foi dia 14 de maio. Por aí, a gente está lembrando aí. Foi dia 14 de maio. Adalberto, uma manchete talvez mais
não vou dizer sensacionalista, mas assim, né, pegando só o trecho da tua conversa. DENIT estuda nova ponte na Serra das Antas. É possível? Que escala está essa nova ponte aí na Serra das Antas entre Veranópolis e Bento? Pegando só aquela frase tua ali das circunstâncias que vocês estão estudando. A nossa linda ponte Ernesto Dornelles completou seus 72 anos, né? Em agosto. Foi em agosto, bem reportado por vocês. O que se passa? Ela foi construída há muito tempo atrás numa condição de veículos de porte diferente e a gente chama em classe de projeto. A classe de projeto na época era uma e hoje nós estamos falando em classe PB45. Traz uma exigência bem maior às nossas pontes e viadutos, que nós, na engenharia, chamamos de obras de arte. Então, nós tínhamos um contrato de reabilitação dela, esse contrato foi paralisado porque a circunstância mudou em maio, né? E a gente passou a considerar, com o que aconteceu na cabeceira de Veranópolis, uma reavaliação total dela. Fizemos isso através de uma prova de carga dinâmica. O que é isso? A gente já falou de outras vezes. A gente encheu de instrumentos de medição de deslocamento em toda a ponte e usou uma carga conhecida. Então, passamos com 2, com 4 e com 6 caminhões carregados de rocha. Esses caminhões, então, com um peso conhecido, pesados, né? E conforme a movimentação desses veículos, a ponte foi se deformando e essa condição de estrutura ela passa por deformação e a gente foi medindo essas deformações. E é a partir disso, comparando essas deformações com as deformações de que o projeto inicial previu ou do que a estrutura pudesse suportar. Isso nos mostra, nos mostrou, né, que essa ponte ela precisa de reforço para seguir operando sem restrição. E aí a gente envolve esses veículos maiores, de 45, 48 toneladas, inclusive os articulados, aí, tipo bitrem, né, que tem cada vez mais um incremento de carga nas rodovias. E esse estudo nos mostrou que ela precisa de um reforço ainda maior do que nós havíamos contratado. Então, a gente passa agora por avaliar se esse reforço ainda maior, somado com a necessidade que vai ser alguns milhões de reais para tratar aquela cabeceira norte ali no Colau, ponto que trouxe inclusive óbitos para quem estava lá fora da rodovia, mas aguardando para seguir. Né? Somando isso tudo, essa é uma ponte que vai ter uma limitação perpétua de 7 metros de largura pelos arcos. Nós não temos como alargar ela, criar, por exemplo, quem passa domingo ali vê um número de pessoas caminhando, tirando foto. Ela não tem passeio, ela não tem ciclovia, ela não tem acostamento. Ela é limitada a 7 metros e assim será para sempre. E comparando isso tudo, nós estamos gerando, como se diz, uma matriz de decisão, né? Comparando essa situação toda, passar a avaliar a possibilidade de construir uma nova ponte ao lado. Também o projeto dessa nova ponte a gente está desenvolvendo. Então, é a hora de tomar a decisão do que a gente vai fazer com ela no futuro. Claro que essa ponte permaneceria ali, mas com um cunho diferente, né? Com um trânsito mais leve, com um cunho mais turístico, né? De visitação, e a gente procuraria, junto com a região, uma nova utilização para a ponte Ernesto Dornelles. Então, esse estudo é bem amplo, é bem complexo, é muito técnico, e a gente está quase finalizando ele para passar a ter dados para tomar decisão. Olha que notícia. Já não é uma notícia nova, mas seguem os estudos, não foi descartado. Bom, Alessandra, pergunta aí para o Adalberto. Primeiro fui só confirmar a data da passagem, né, da primeira passagem entre Bento e Veranópolis, perdão, foi no dia 16 de maio. No dia 15, todos os trabalhos aqui de Veranópolis para Bento foram concluídos, só que ainda tinha uma pedra, né, que impossibilitava a passagem, e aí a equipe de Bento no dia 16 fez essa passagem para cá. A minha pergunta, eu acho que é uma dúvida de muitos ouvintes, é em relação à noite na Serra das Antas. Há uma previsão de liberação total até o fim do ano, incluindo a parte da noite, Adalberto? Dezembro vai ser bem importante para todos. Primeiro, conversei com o prefeito Ivelton de Cotiporã no final de semana,
ele bem esperançoso, entusiasmado, como sempre foi, e acompanhando, vi que vocês também acompanharam a execução da ponte Cotiporã-Bento, ela está bem dentro do que havia se planejado em cronograma, está andando muito bem, a previsão de concretagem nos próximos dias, e o prefeito Ivelto menciona lá pelo dia 20 de dezembro, será mais um presente de Natal para nós aqui, então, né? Volta a ser restabelecido o trânsito Cotiporã-Bento, né? Veranópolis, Cotiporã-Bento, pelo caminho da ponte de Cotiporã. Isso, com certeza, já facilitará o trânsito entre as duas regiões, porque não dá para negar, serão muitas obras, serão quase 100 pontos de obra trabalhando muito em conjunto, e isso tudo interfere no tráfego. Então, essa condição da vinda, a condição da ponte Cotiporã é muito bem-vinda. E em dezembro também nós estamos trabalhando muito forte para que a gente restitua a largura ali no quilômetro 189. Paralelo a isso, a gente está instalando um sistema de semáforo e, claro, que no primeiro momento eles servirão de substituir os bandeirinhas, mas depois também permitirão, por exemplo, se possível for, a liberação do trânsito noturno. A gente fala muito na liberação noturna, ela é muito dificultada a gente não consegue fazer uma vistoria do trecho à noite, não tem visibilidade para isso. No próprio domingo, houve uma nova desmoronamento ali no quilômetro 190, dentro de um ponto já em obras. Você só consegue prever uma pedra que vem, uma movimentação para dentro da pista com visibilidade, por isso que à noite ainda não está liberado. Enfim, somando a condição do alargamento do quilômetro 189, da implantação do semáforo, da operação dos semáforos, há sim uma expectativa de liberação do trânsito noturno. Claro, a gente vem sempre salientando, nós também temos um plano de risco de que, por exemplo, está anunciado para essa quarta-feira muita chuva, na casa dos 100 milímetros. Sempre na torcida para que não se confirme, mas se confirmando, quando a chuva ultrapassar 50 milímetros em 24 horas, nós faremos o bloqueio da serra, muito em função de precaução, né? Então, tudo isso, em tempos secos, à noite, em dezembro, mais para o final de dezembro, é provável a gente estar trabalhando com isso, a possibilidade de voltar o trânsito noturno. Claro, já haviam placas em várias rodovias um tempo atrás, dirija de dia, é mais seguro, é mais tranquilo. Né? Numa condição especial, topografia, com tudo que aconteceu em maio, a gente sempre pede viagem de dia, você tem visibilidade, você tem um monitoramento do DENIT, de todas as equipes, e você tem mais segurança viajando de dia. Então, é isso que a gente está programando para esse segmento até dezembro. Né? A reconstrução do 189, implantação dos semáforos, para, a partir disso, pensar numa liberação noturna. Adalberto Jurac, superintendente do DENIT, muito obrigado. Foi talvez aí uma entrevista um pouco mais longa do que habitual, mas para a gente compreender toda essa dinâmica de trabalho que vem sendo feita nesses últimos 6 meses, um pouco mais, né? Desde que esse evento atingiu duramente, né, o estado do Rio Grande do Sul e para nós aqui a Serra das Antas. Faltou perguntar alguma coisa aí, alguma decisão mais recente de vocês aí do DENIT? Eu sempre gosto de aproveitar os espaços para trazer as informações para a comunidade. O DENIT não está só com as ações na Serra, né, com as ações de pós-maio. Nós estamos executando, implantando uma rotatória ali em Nova Prata, no acesso ao bairro São Pelegrino, perspectivas de finalizá-la também até o mês de dezembro. Iniciamos na semana passada uma reabilitação do pavimento em 6 quilômetros, que envolve ali o acesso à Vista Alegre Prata, e vamos até a rótula
ali da RS 304, então são 6 quilômetros de pista nova, estamos tirando o asfalto avariado e substituindo por 5 quilômetros, 5 centímetros de asfalto novo. Então, logo concluir, a gente vai fazer toda a sinalização, inclusive reforçando a sinalização ali da rótula de Vista Alegre do Prata. Hoje à tarde a gente tem às 2 horas uma reunião com a empresa SD, vai ser inclusive aí em Veranópolis, um dos nossos escritórios, para tratar do projeto de pavimentação de André da Rocha, Lagoa Vermelha, que está em andamento na mão da empresa SD. Então, temos bastante coisa a definir, faremos a reunião às 2 horas com ele. E a Ponte do Rio da Prata também, com um projeto aprovado, com o licenciamento da FEPAM encaminhado ontem. A FEPAM aceitou o protocolo, então está em licenciamento a ponte. E a gente está na busca, e estou fazendo os meus contatos hoje, em busca de uma emenda de bancada dos nossos deputados e senadores. Uma emenda de bancada essa que referenciaria a importância dessa obra junto ao Estado, já que ela não está na lista das obras de construção e também não é uma obra de manutenção. Então, para auxiliar bastante, uma emenda de bancada, ou uma emenda individual de deputado, ou uma emenda individual de um senador, mostraria, chancelaria como uma obra importante para o Estado. A gente pediu aí na ordem de 10%, é uma obra que custa 11 milhões, a gente pediu aí 1,5 milhão, 1,2 milhões de emenda, que a partir da vinda da emenda justifique dar o início ao processo de contratação. Manutenção também da rodovia em andamento e diversas ações nossas do DENIT na região. Lombada eletrônica, uma última pergunta. Nós voltamos já dentro deste novo contrato com a implantação. Bento Gonçalves já recebeu, está em fase de testes, né, de aferição. Nós passaremos na sequência, temos 2 no mínimo em Nova Prata e 2 em Veranópolis. Primeiro estão sendo instaladas as que já existiam e na sequência nós iniciaremos a instalação nesses novos pontos. Tivemos já a instalação em Passo Fundo, na 285, Lagoa Vermelha, lá em Erechim, na 153, já estamos com elas instaladas. Sarandi, iniciando a instalação lá na BR-386. Então, de forma geral, trazendo uma normalidade para esses controladores, com 2 pontos novos em Nova Prata, 2 pontos novos em Veranópolis, 2 pontos novos em Bento Gonçalves, ali no acesso ao bairro Santa Rita. Vila Flores, não. Vila Flores não tem indicação. Uhum. E sabe que a gente analisando os dados dos estudos de viabilidade, nossa região não é uma região de índice de acidentabilidade altos. Então, com a manutenção da sinalização, a gente consegue resolver as questões de segurança e os números têm mostrado isso. Então, esses lugares específicos de lombada são lugares que já vinham com pedido a mais longa data e a gente vai conseguir atender, sempre em prol de melhoria da segurança, né, e mais segurança para esses pontos. Dalberto, obrigado, bom dia, até uma próxima, bom deslocamento. Está em Bento agora ou em Veranópolis? Estou em Bento, estava olhando uma obra que nós estamos fazendo aqui em Bento, acabei voltando para o nosso escritório, que é aqui entre Bento e Garibaldi, aqui na Garibaldino, e agora a gente almoça por aqui, depois segue para Veranópolis. Um bom dia para vocês, obrigado pelo espaço, ficamos sempre à disposição. Obrigado. Adalberto Jurac, superintendente do DENIT, gentilmente nos concedeu essa entrevista, um pouco mais demorada, mas quem acompanhou sabe o que acontece e o que está acontecendo na Serra das Antas. Intervalo, depois retornaremos.